amigos, o Pai que Move Montanhas já está disponível na Netflix. Fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo sobre o novo filme. Se você não assistiu ainda, fica tranquilo porque quando os spoilers forem começar, eu vou avisar pra vocês. No filme, nós acompanhamos um policial aposentado que descobre que o seu filho desapareceu nas montanhas. É claro que ele começa a correr contra o tempo para poder encontrar o filho dele, mesmo sabendo que as chances de encontrá-lo vivo são muito baixas. E ele fica ali naquela corrida para encontrar o filho. O filme vai misturar drama e suspense. É claro que a história deve te remeter aí a outras produções com tramas semelhantes. Como, por exemplo, O Dia Depois de Amanhã, em que acompanhamos um pai procurando pelo filho. Só que esses filmes têm grandes diferenças, porque no Dia Depois de Amanhã, nós acompanhamos tanto a perspectiva do filho quanto a perspectiva do pai. O filme tem muita ação. Então ele consegue nos envolver durante toda a trama, ansiosos ali por esse reencontro, sem saber o que realmente iria acontecer. Já aqui em O Pai que Move Montanhas, nós acompanhamos apenas a perspectiva do pai e o filme possui muito mais drama do que suspense. Não é um filme de ação e durante todo o filme ele possui um ritmo mais lento e mais voltado para o drama. Então existe essa grande diferença. Nós acompanhamos muito mais os conflitos internos do pai em relação ao desaparecimento do filho, ao seu passado e a tudo que ele vem sentindo. Se você não assistiu ainda e se interessou pelo filme, é um filme romeno e é baseado em fatos reais. Se é o seu estilo de filme, já está disponível na Netflix. Não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade que sai por aqui. E a partir deste ponto, o vídeo vai ter spoiler. Então, se você não assistiu, vai lá assistir primeiro e depois você volta aqui. Então, gente, como eu comentei, é um filme muito mais voltado para o drama do que para o suspense em si. Nós acompanhamos o Jian-nu na busca pelo filho dele e logo de cara percebemos que ele carrega muita culpa. Ele não está muito próximo do filho, teve problemas no rompimento com a sua primeira esposa, mãe do filho dele, e também não tem tido um momento muito fácil no seu novo relacionamento. Eles estão sempre ali em conflito. Então ele tem diversos problemas, diversos dramas, né? Uma carga emocional muito grande dentro de si. Quando ele descobre que o filho dele sumiu, ele logo começa a sentir culpa disso, culpa por não ter ficado tão próximo do filho dele, culpa por como as coisas terminaram no relacionamento passado, começa também uma certa culpa já em relação ao novo filho que vai vir. Então muitas coisas começam a se conflitar dentro dele e por isso também que ele começa essa busca tão árdua por achar o filho dele, mesmo quando ele percebe que o filho dele provavelmente está morto, que ele não encontraria o filho dele com vida, ele insiste naquilo, porque é muito mais uma luta interna. Ele desistir daquela busca significa que a culpa dele venceu. É como se toda a culpa e a frustração dele vencessem a partir do momento que ele desistisse do filho dele. E no primeiro momento, ele é um personagem mais durão, né? A gente percebe esse lado dele mais durão. Ele tem um lado meio egoísta quando ele decide ali não ajudar as pessoas. Ele estava mais preocupado apenas com os problemas dele, com a situação dele, com o filho dele. Então ele tem esse lado que até colabora muito para os conflitos com a nova parceira. Mas a partir do momento que a trama vai se desenvolvendo, a gente também consegue perceber um outro lado dele, consegue até sentir uma certa compaixão por ele em relação aos conflitos com o filho, até mesmo a essa culpa toda que ele carrega por não poder se desculpar, por não poder retratar todas as coisas que aconteceram e retomar essa relação com o filho dele. Então, apesar desse jeito dele mais duro, ele ter algumas atitudes ali um pouco duvidosas, a gente ainda consegue sentir uma compaixão por ele, desesperado por achar o filho dele e por ele não poder conseguir se retratar com o filho de tudo o que aconteceu. Nós vemos que é isso que ele sente, a vontade de consertar tudo que ele fez. E à medida que a história vai avançando, nós vamos percebendo mais da história dele, descobrindo mais do passado dele e também a sua luta interna para poder lidar com toda essa situação, para poder lidar com toda aquela culpa, com toda a frustração. E então ele começa a insistir naquela busca pelo filho dele, mesmo sabendo que pode estar colocando outras pessoas em risco,
risco, porque a situação estava meio perigosa ali na montanha, devido ao nevoeiro e tudo mais, então ele poderia estar colocando outras pessoas em risco. A situação com a companheira dele não estava fácil e piora muito por conta disso, porque ela não queria que ele se arriscasse, que ele arriscasse outras pessoas, ela não queria que ele fosse numa busca sem sentido, então a relação deles fica estremecida por isso, e também a relação com a ex-esposa dele. Então as coisas não estão fáceis, mas mesmo com todos esses conflitos, com a antiga parceira, com a nova parceira, mesmo com todos os riscos, aquela culpa consome ele de tal forma que ele prefere se arriscar, prefere ir na montanha e prefere continuar buscando pelo filho dele, porque ele não consegue lidar com toda aquela situação, com toda a frustração e com toda a culpa de não ter sido tão presente para o filho dele como ele poderia ser. Então, durante a história, nós acompanhamos muitos os conflitos de um pai que não esteve tão presente, que acredita que não fez o que poderia ter feito pelo seu filho. Então, ele fica naquela incansável busca, naquela incansável batalha, desesperado, porque ele não admite desistir daquilo. Seria como ele deixar realmente essa culpa ganhar essa frustração, ele admitir que ele não vai poder consertar tudo o que aconteceu com o filho dele. Então, no final das contas, é uma história bem triste, é um drama realmente para você acompanhar, para você refletir sobre essa situação dele, até porque durante o filme, se você reparar, a gente consegue refletir sobre a vida dele, sobre o passado dele, sobre as escolhas. Então, apesar dele ter todo aquele jeito, tomar certas atitudes ali um pouco rudes, ele mesmo vai percebendo seus erros à medida que a história vai avançando. Ele começa a perceber cada vez mais aonde ele errou e por isso essa frustração vai se tornando ainda maior sobre ele. Então é um filme realmente com um ritmo mais lento, para quem gosta dessas histórias de buscas com mais ação, para quem pensava aí que ia ver um pai no gelo atrás do filho com bastante ação, como eu disse, né? Talvez acompanhar até a perspectiva do filho. Não é isso que essa história busca. Na verdade, essa história busca contar pra gente a luta interna desse pai para lidar com todos aqueles sentimentos conturbados por ter errado com a sua família. Então, realmente aí é um drama para se refletir. Eu curto muito filmes de drama, mas confesso para vocês que o ritmo deste filme é bem lento e não conseguiu me envolver tanto, apesar de ser baseado em fatos reais, que sempre, né, consegue envolver mais a gente sempre quer descobrir melhor sobre aquela história, entender melhor aqueles personagens. Mas ainda assim, o ritmo lento não conseguiu me envolver tanto. Deixa pra mim nos comentários se foi um filme que te emocionou, se foi um filme que você curtiu muito, se te fez refletir, ou então se você achou o filme um pouco cansativo, se você esperava um pouco mais de ação, se não conseguiu te prender tanto. Deixa aí nos comentários pra eu saber tudo. Então é isso, galera. Tchauzinho!